Olá, meus amigos, minhas amigas. Chegou a hora do nosso encontro nesse domingo, dia 27 de agosto de 2023. Eu peço desculpas porque nós fizemos uma gravação de uma live há pouco tempo, mas por problemas técnicos, essa live nós perdemos. Então, eu estou regravando essa live para que esse conteúdo não se perca, tá bom? Muito bem. O tema dessa live é sobre como expandir a consciência, né? A Metacosmo tem como principal atividade uma organização do despertar da consciência e da inteligência natural. E aí eu vou propor para vocês uma técnica que não é de hoje. Essa técnica foi utilizada lá atrás por Pitágoras, pelas grandes escolas ocultas, mas que nós resgatamos, né, pelo ano mais ou menos de 2019, quando lá na Playwork, né, que hoje é o canal da Metacosmo, o grupo da Metacosmo no Facebook, nós começamos a falar insistentemente sobre a técnica CCC. Técnica CCC, 3 letras C, significa criatividade, colaboração e compaixão. E eu vou provar para vocês nessa live que esses 3 Cs significam uma ótima técnica para você despertar a sua consciência. Por quê? A Metacosmo tem como proposta fazer com que você desperte a consciência utilizando a inteligência natural. Então, uma se integra à outra. Vamos lá, vamos analisar um pouco o que é inteligência natural antes. Para nós, existem 3 tipos de consciência, 3 patamares de consciência. Uma consciência microcósmica, que é a consciência do humano. Uma consciência num patamar mais elevado, que é a consciência crística, que nós conhecemos, né? Quando nós falamos Jesus, que é um filho do homem, que é um homem, quando a gente fala Jesus Cristo, significa que em Jesus foi integrado a segundo tipo de consciência, que é a consciência crística. Ou seja, Cristo conseguiu equilibrar na sua vida as 2 consciências. Buda também conseguiu fazer isso. E existe o 3º patamar, que é muito mais elevado, que é a consciência cósmica. A consciência cósmica é a consciência do todo. São as leis universais. Vem de um Deus Pai, Criador de todas as coisas, mas não da matéria, e sim Criador potencial. Ou seja, para o hinduísmo, a consciência cósmica é o Deus não manifestado. Já a consciência crística, que é um patamar abaixo, é a consciência manifestada. E a consciência humana é a atitude de você transformar a consciência, o que para o hinduísmo é o Deus que dá a vida. No cristianismo, nós correspondemos a essas 3 manifestações de Deus na Santíssima Trindade. Pai, que é a consciência cósmica, Filho, que é a consciência crística, e Espírito Santo, o Deus que dá a vida, que é a consciência humana, a consciência transformadora. Bom, mas por que isso é importante para a gente utilizar a técnica do CCC? Primeiro, o humano tem 3 tipos de inteligência: a intuição, a racionalidade e a intuição. A parte que é instintiva, que é, na verdade, o nosso corpo físico, hoje corresponde praticamente a 90% da inteligência humana. Nós hoje, dentro do nosso corpo, pelo nosso código de DNA, 90% da nossa inteligência é utilizada para o funcionamento do nosso corpo, né? Nesse exato momento eu estou falando com vocês, mas o meu cérebro está funcionando, a minha boca está funcionando, as minhas cordas vocais, o meu coração e assim por diante. Isto é uma inteligência natural, ou seja, aquilo que vem inato, está dentro de nós. E nós não precisamos ficar pensando. Não é só o humano que tem um instinto, o animal também tem um instinto. A diferença do humano com o animal é muito pouca.
É por isso que, por exemplo, um médico, por exemplo, você está com dor no coração. Nós temos praticamente em todos os humanos uma intuição meio que coletiva. O coração de um humano funciona igual a do outro, porque tudo isso é instintivo, é da inteligência natural do próprio corpo. Mas o humano, diferentemente já dos animais, o animal também tem mente, também tem um corpo psíquico. Só que o animal tem um corpo psíquico, uma alma coletiva. Já o humano, que é um animal superior, ele tem uma alma individuada. E essa diferença é fundamental para a inteligência racional. A inteligência racional advém da sua mente e do seu plano astral. Você usa as suas memórias acásticas, ou seja, as suas experiências, o seu conhecimento, e você pega a mente, que é o seu centro criativo, e da junção da mente com o seu plano astral, sai a realidade daquilo que você tem hoje, do que você é. Mas o humano tem uma terceira inteligência, e olha, essa inteligência é fundamental, fantástica para você mudar a sua vida. É o que nós chamamos de inteligência intuitiva. É o que nós chamamos de sexto sentido, intuição. Só que a maioria dos humanos não dá valor para a sua intuição. Sabe quando você vai fazer uma atitude e vem uma vozinha que fala assim, olha, não é bem esse caminho. E você fala, ah não, eu quero fazer. E vai e faz. Aí dá errado, aí você vai culpar Deus por você não ter sorte. A intuição é como que Jung fala da sincronia que você tem com a consciência cósmica. E é da intuição que nasce os 3 Cs, que é a criatividade, a colaboração e a compaixão. Para você compreender melhor essas 3 letras, essas 3 palavras, você precisa compreender como funciona a própria inteligência natural. Diferente da inteligência racional que cria as coisas artificiais. Então todo mundo está falando da inteligência artificial que vai dominar o humano, tudo balela. Não vai conseguir dominar o humano. Por quê? O humano não é só inteligência artificial, não são só algoritmos. O humano tem dentro de si a inteligência natural, que é inata dentro dele. E mais, tem a inteligência intuitiva. Um computador não consegue ter intuição. Pode fazer o que quiser, mas o computador pode até usar estatística, mas não irá conseguir ter intuição. A intuição é inata no humano. Analise o seu corpo, as células. Todos os dias, milhares de células suas estão morrendo e milhares de células estão nascendo. Pelo fato de estarem morrendo e outras nascendo, significa que o seu corpo é altamente criativo. Toda hora está criando células novas. O seu corpo também, as suas células são colaborativas. Ou seja, uma célula que está no coração, ela vive para colaborar com o seu microcosmo. Ela colabora. Ou seja, ela trabalha porque ela sabe que o seu trabalho é necessário para que a célula do cérebro, por exemplo, ela está no coração, para que o cérebro funcione organicamente, para que a célula que está no dedinho do seu pé funcione. É um grande sistema colaborativo, muito diferente da inteligência racional, que ao invés de formar seres colaborativos, forma seres egoístas, seres que mentem, seres que são injustos. E aí, você tem que analisar que cada célula que está dentro do seu corpo, elas são entusiasmadas pelo microcosmo que ela tem. E aí você vai começar a entender. Se você está numa situação que você demonstra beleza, demonstra sua grandeza, demonstra o quanto que você é bom, isso significa que as suas células, elas estão entusiasmadas, estão com compaixão pelo local que ela vive. O contrário também é verdade. Quando você começa a mostrar uma feiura, mas uma feiura não é do corpo, simplesmente da pele, uma feiura de espírito.
Quando você se mostra pequenino, pequenez, no sentido de... Sabe aquelas pessoas que ficam com mesquinhez, hipócritas? Quando você demonstra que você é mau, as suas células também vão ser, porque as suas células vivem 100% a trabalho do microcosmo. E isso é fundamental para você compreender por que você não tem prosperidade na sua vida, por que você não tem laços afetivos ajustados, por que você não tem saúde, por que você não tem poder, porque você não está usando a técnica que é uma técnica milenar, que é a técnica da consciência cósmica. Porque o Criador, acima de tudo, fez você um ser criativo, um ser colaborativo e um ser compassivo. Ah, você não acredita? Pode acreditar. Porque o dia que você utilizar essa técnica, você vai mudar a sua vida. Eu, por exemplo, tenho muitos exemplos, né? Eu tenho muitos casos de pessoas que utilizaram essa técnica e mudaram totalmente a sua vida. Mas eu vou citar um caso. Uma vez, uma mulher, né, que participava do grupo, que deve participar ainda do grupo da Playwork, eu não vou citar nome, só vou citar a pessoa. Ela me confidenciou, através, né, do Message, que ela estava passando por um momento muito difícil da vida dela. Ela estava com câncer. Os médicos diagnosticaram que ela estava com câncer. E ela perguntou para mim: será que a técnica CCC dá certo? Bom, é lógico que eu não posso falar que não, pare tudo que os médicos estão falando e faça o que eu estou falando. Não. Olha, primeira coisa, você tem que procurar encontrar, né, uma forma de você voltar a ter entusiasmo pela vida. E isso significa compaixão. Depois, você precisa encontrar uma razão para continuar vivendo. Se você tem um propósito pela vida, e se você tem entusiasmo pela vida, você precisa colaborar para que esse mundo melhore com a sua presença aqui. Porque se você não colabora para que o mundo seja melhor, não tem significado você viver mais. E terceiro, arranje algo criativo para que você, através da criatividade, você mude a sua vida. E ela gostava muito de música, né? Ela gostava muito de música. E ela participava de um grupo, né? Uma escola, onde tinham muitas crianças. E ela tomou a decisão, né? Usando a criatividade, de ensaiar essas crianças. Ao invés de ela passar, né? Os médicos deram para ela 1 ano de vida. Então ela decidiu que ao invés de ela passar 1 ano na cama, reclamando, sofrendo, essas coisas todas, ela ia ensaiar as crianças a cantar. No início foi difícil, ela não tinha tanta força para isso. Mas até que conseguiu reunir um grupo de crianças e começou a ensaiar essas crianças para as festas, Dia das Mães, né, festa junina, Dia dos Pais, aí Natal. E essas crianças se entusiasmaram em aprender a cantar. Ou seja, ela colocou toda a sua criatividade nessa atividade nova. De uma certa forma, ela começou a colaborar. Porque para aquelas crianças cantar no coral, elas tinham que ter disciplina, tinham que ter ordem. Ou seja, no momento que a criança estava no coral, as crianças estavam colaborando para o mundo. E ela, né, ensaiando aquelas crianças, colaborava com aquelas crianças. E depois, o entusiasmo gerado no ensaiar o coral fez com que ela se apaixonasse por aquilo que ela estava fazendo. Não preciso dizer muito. Essa mulher poderia estar vivendo, ia viver apenas 1 ano. Ela viveu pelo menos mais 10 anos da vida dela. E eu não sei ainda se está viva, porque perdi contato com ela. Mas ela estendeu a sua vida muito mais, muito melhor do que talvez se ela ficasse sofrendo de dor. Ao utilizar a técnica do CCC, ela mudou a sua saúde. E isso vale para a prosperidade. Tem pessoas
que não têm entusiasmo por aquilo que fazem. É preciso ter entusiasmo, compaixão. Tem pessoas que não têm paixão pela própria família. Tem pessoas que não se apaixonam pelo próprio corpo. Como se quer ter saúde se você não tem entusiasmo, não tem simpatia pelo próprio corpo? Empatia. É preciso ter esses 3 Cs na sua vida para que você possa construir um mundo bem melhor. E não é só isso. Tem muito mais. Quando você usa a técnica do CCC, automaticamente você começa a despertar a consciência. E o processo de despertar a consciência significa o quê? Hoje, 90% do seu corpo, 90% da sua inteligência é uma inteligência instintiva, do instinto. 9% é o que nós chamamos de inteligência racional. E apenas 1% é inteligência intuitiva. Quando você desperta a consciência, o que acontece? Naturalmente, a sua inteligência instintiva vai diminuir e vai aumentar a inteligência intuitiva. 1%, 1,5%, 2%, até que uma hora você também aumenta a sua inteligência psíquica e você começa a controlar as suas emoções, a sua mente. Até uma hora que você vai ter 50% de inteligência instintiva e outros 50% de inteligência racional, psíquica e a inteligência intuitiva. Você vai equilibrar. Até que um dia você tenha 33, 33, 33. Aí você se torna um mestre. Um mestre interior. Um mestre que é capaz de construir um mundo bem melhor. É quando você se torna eterno. Então, o uso da técnica CCC comece com coisas pequenas. Por exemplo, estou sofrendo. Dá um curso, ensina outra pessoa, faz artesanato, faz uma atividade esportiva, crie alguma coisa, faça com que sua vida tenha sentido. Tá bom? Bom, eu vou perguntar aqui para a Mariana, que é da nossa equipe técnica, parece que tem perguntas aí, né? A Solange, que sempre está aqui participando com a gente, ela mandou perguntando se a centelha divina não seria a célula inata. Muito boa pergunta, Solange. Muito obrigado, Solange, por estar sempre participando, a Anne, a Eliana Belotto e outras pessoas, né? Mas essas estão continuamente com a gente, né? Muito obrigado e vamos aumentar ainda o número de pessoas que vão participar ao vivo dessa live. E pode fazer perguntas. Se não conseguir responder no dia, porque para não ficar muito longa a live, no dia seguinte eu respondo. No caso da pergunta da Solange, é uma pergunta muito importante. Por quê? Todos nós temos a célula inata dentro do nosso corpo. É a célula primordial, a primeira célula que nasceu do nosso corpo. E essa célula, ela tem equilibrado esses 3 corpos. O corpo físico, o corpo psíquico e o corpo espiritual. Só que, à medida que nós vamos evoluindo, ou melhor, nós vamos crescendo, a própria educação da nossa vida começa a valorizar mais o ter, que é o corpo físico, e diminui o ser, que é o corpo psíquico e o corpo espiritual. E é por isso que cada vez mais a gente vai dando valor e a intuição, que é a nossa sincronia com o Pai, com Deus, com a consciência cósmica, vai diminuindo. No caso da pergunta da Solange, a célula inata é a centelha divina? Ou melhor, a centelha divina é a célula inata? Não. Também, quer dizer, não é que ela não é, também é. Né? Mas vou explicar. A centelha divina não é só a célula inata. A célula inata tem os 3 corpos. Quem faz a captação com a centelha divina é sua glândula pineal. Ela que é a antena que se conecta, porque a centelha divina é o cosmo.
E dentro de você, você faz parte do cosmos. É como se você fosse uma célula dentro do cosmos. Então, na verdade, ela é, mas não é sozinha. Ela é também o corpo psíquico e o corpo físico. Nessa semana, nós iremos trabalhar muito mais sobre a técnica CCC. Porque se na semana passada nós trabalhamos a questão do pensamento, esta semana agora nós vamos começar a trabalhar o despertar da consciência. E portanto, se você gostou desta live, dê a sua curtida, comentem, faça pergunta. Vou falar também, olha, participe falando de onde você é, que a gente vai também começar a interagir com vocês, né? Interagir com vocês. Então comentem, compartilhe para que vamos aumentar esse grupo de pessoas. E quem ainda não está inscrito no nosso Instagram, se inscreva. Temos o nosso canal do YouTube, temos também o nosso grupo de estudo lá no Facebook. E eu quero que essa semana seja para todos uma semana magnífica, uma semana eterna e, acima de tudo, uma semana plena de amor. E assim é. Gratidão a todos.